Olha, a respeito muitas pessoas conversam, o vice-prefeito traiu, ele é um traidor, ele não é um traidor? Não, ele não é traidor. Traidor foi Judas. Judas foi um traidor que traiu Jesus. O vice-prefeito, ele é pior do que um traidor. Ele é pior do que um traidor, sabe por quê? Porque Judas, quando ele traiu Jesus, ele foi lá e fez a cagada que fez sozinho. Ele não ficou chamando outros discípulos para fazer o mesmo com Jesus. O vice-prefeito não, ele chama a gente para entrar na onda dele e pegar esses caminhos tortuosos que ele pega. O caminho da ingratidão, o caminho da traição. Ele ligou para mim nos dias que antecedia a eleição do dia 30 passado, do segundo turno para governador do estado. Ele ligou para mim no WhatsApp, numa conversa comigo, e falou: Arkidali, eu preciso que você me ajude. Ah, te ajudar em quê? Ah, ajudar a gente a ganhar o governo do estado pro Manato. Eu falei: peraí, pro Manato? Ele é, uai. Porque se a gente ganhar, o Manato acabou de me ligar, o Guerino me ligou, o Magno Malta me ligou. Então, eu preciso que você me ajude para a gente ganhar o governo do estado pro Manato, porque aí a gente vai enfraquecer o Enivaldo. Olha só, enfraquecer o Enivaldo. Peraí, ele fala que é temente a Deus. Se ele é temente a Deus, ele não é sabedor que lá em Romanos fala que toda autoridade é instituída por Deus. Como que ele me chama para cometer um pecado e um crime contra Deus, para tirar o poder que Deus deu a uma pessoa, inclusive com ele junto? Ele foi revestido do mesmo poder, da mesma autoridade, que ele foi eleito na mesma eleição. Como que o cara quer que eu ajude ele a tirar o poder do Enivaldo? O que o município ganha com isso? Eu pensei comigo. Então a intenção dele era fazer o Manato ganhar para poder tirar o poder do Enivaldo, porque se o Casagrande perdesse, segundo ele, o Enivaldo perderia o poder e eles matariam o Mazinho dos Anjos lá em Vitória, no ninho. Porque o Manato não daria nada pro Mazinho. Peraí, o Mazinho foi eleito por nós aqui em Barra de São Francisco. Ele é o nosso deputado estadual hoje, eleito pelo município de Barra de São Francisco e pela região noroeste. Se a gente faz isso, a gente mata a nossa cidade e mata todas as cidades vizinhas aqui que confiaram e votaram no Mazinho. Então esse aí é o plano que o vice-prefeito tem para a cidade de Barra de São Francisco. Vão tirar o poder do Enivaldo através do Manato, matar o Mazinho no ninho, aí a cidade fica 2 anos a pão e mexerica, não ganha nada, não recebe nada, não cresce, não vai progredir, para enfraquecer o Enivaldo politicamente, para aí ele vir candidato a prefeito e ganhar do Enivaldo. É isso que ele quer para o município de Barra de São Francisco. Ele não é traidor, ele é mais do que um traidor. Muitas pessoas também perguntam e questionam a respeito se o Gustavo é uma pessoa ingrata ou não. Olha, eu vou ler aqui uma postagem do próprio Gustavo no Facebook dele, né? A postagem é essa aqui, ó, do dia 15 de abril de 2021. Olha aí, ó. Eu vou ler para vocês, se atentem. Eu tenho muita gratidão, ele mesmo usa a palavra gratidão, e muito orgulho em estar ao lado desse grande homem que fez história na nossa política. Obrigado, meu amigo, aí ele chama o Enivaldo de amigo. Obrigado, meu líder. Obrigado, meu professor. E obrigado, meu chefe. Aí, uma pessoa que colocou isso tudo aqui escrito, tá lá, e ele age da forma que tá agindo e faz da forma que tá fazendo, será que ele tem gratidão no coração dele? Eu vou mostrar para vocês aonde que tá a gratidão do Gustavo. Quem era o Gustavo antes de conhecer o Enivaldo dos Anjos? O Gustavo estava aí perdido. O Enivaldo trouxe ele, colocou no Detran. Depois do Detran, deu oportunidade a ele para ele ser diretor do hospital. Nesse meio tempo, ele pediu que trouxesse a mulher dele de São Mateus para cá e foi trazida, colocada aqui no hospital. E aí, ele começou, o nome dele a se despontar. Por quê? Porque ele estava à frente de um serviço que é muito procurado pela população. E aí ele começou a atender as pessoas e ficou muito conhecido. E isso é uma ressalva que eu preciso fazer. As pessoas estão iludidas porque hoje, se você procurar com ele o que ele tinha naquela época, ele não tem mais. Porque não é a pessoa, é o cargo, é a posição. Hoje o cara lá é o Vaninho. E se tirar o Vaninho e entrar eu, semana que vem, quem vai estar atendendo vocês sou eu. Então, não é a pessoa em si, é o cargo e a posição. Não contente, o Enivaldo dá oportunidade a ele, que muitos que já viviam há anos sendo fiéis, sendo honestos com o Enivaldo, foram até deixados um pouco de lado, e foi dada essa grande, essa maravilhosa oportunidade
ao Gustavo de ser vice-prefeito do município de Barra de São Francisco. Entrou, concorreu à eleição e foi eleito juntamente com o Enivaldo dos Anjos. E aí, como que ele paga tudo isso? Ele deixa o líder que ele citou aqui, porque líder para mim é aquele que ele traça um planejamento, ele marca as diretrizes, ele marca o que é para fazer, como que devemos agir, todos nós pegamos junto com ele e fazemos o que tem que ser feito. Esse é o líder. Mas se eu me rebelo, tenho um planejamento, e eu sou tão afoito porque o meu coração é egoísta, eu quero aparecer mais do que os outros, e eu me precipito a tal ponto de trocar os pés pela mão, aquele velho ditado, né? De quem é matuto, de quem é da roça, de colocar a carroça na frente dos bois, e eu começo a me autopromover e faço um planejamento que é meu, independente do meu líder. Então, eu sou uma pessoa ingrata. Na minha opinião, o Gustavo é uma pessoa ingrata. Outra coisa que é importante citar, que aconteceu ontem lá na audiência pública, lá na Câmara, é que o vice-prefeito Gustavo, ele fala muito em Deus. Ele foi lá ontem, convidou pessoas para ir e fez aquele alvoroço todo e falou demais em Deus lá. Inclusive usou uma expressão que Deus estava lá na audiência pública e que Deus esteve ontem no plenarim. Ele citou isso lá na fala dele. E eu quero dizer para ele, para todo mundo que estava ali, para quem vai ver o vídeo depois, que Deus não estava só lá ontem, ou estava anteontem no plenarim, não. Deus estava, Gustavo, naquele dia lá dentro do gabinete do senhor, que eu estava com o senhor, e que o senhor humilhou o Fernando, do almoxarifado, que o senhor destratou ele, que o senhor tratou ele como cachorro. Deus também estava lá. Deus viu que ele te deu a oportunidade de ter uma posição alta, de ter um nome elevado, para o senhor destratar um subordinado da forma que o senhor fez com ele, na minha frente. E desnecessariamente porque ele não estava errado. O senhor queria pegar 81 o aparelho de pressão lá no almoxarifado, e só porque ele não entregou, porque tinha regra para ser entregue, tinha que ter um documento, tinha que ter tudo certinho, e o senhor não fez e ele não entregou por isso, porque era determinação do Tribunal de Contas e de determinação do prefeito que ninguém retirasse nada do almoxarifado sem assinar uma requisição, e no caso dos aparelhos de pressão tinha que ter um termo de compromisso de quem estivesse recebendo um aparelho, que a pessoa prestaria conta do aparelho. O senhor não fez os dois documentos e queria que o Fernando entregasse. E o senhor gritou, xingou, humilhou ele, que quando eu saí da sala, as meninas ficaram tudo com o olho desse tamanho assustado, achando até que era comigo a gritaria do senhor. E aí elas até falaram que dá, nós achamos que ele ia te bater. Eu falei, não, essa briga não é comigo, ela é com o Fernando. E ele me fez urgente, o senhor me fez, e urgente lá buscar o carro lá atrás na garagem da saúde e levar o senhor lá na casa do Enivaldo, que segundo o senhor, o Enivaldo ia ter que escolher entre o senhor ou entre o Fernando. E o senhor fez o rapaz perder o emprego dele, ele sendo um pai de família que não estava errado. Deus também estava lá, Gustavo. O senhor se recorda que o senhor me pediu que sempre guardasse o ônibus da saúde limpinho para o pessoal da hemodiálise viajar nele na segunda-feira, porque o senhor queria se promover de qualquer maneira e ter voto. E o senhor falou que tinha que o ônibus viajar ali, eu achei correto, e pus o ônibus para lavar na sexta-feira, quando ele chegou de viagem de Colatina. Ele ficou limpinho, foi guardado limpinho. Mas aí tinha aquele negócio de cirurgia das vistas lá em Conceição da Barra, aquele consórcio, e teve que usar o ônibus. E o comparsa do senhor na época, o tal do Valci, entregou lá, mandou pro senhor falando que o ônibus estava sujo. E o senhor mandou para mim, falei, ué, Gustavo, mas o ônibus eu guardei limpinho. O senhor, não, mas eles pegaram para ir em Conceição da Barra e ele tá sujo. Era 7h30 da noite no domingo. Eu falei, e o pior é que nós não temos lavador que trabalha no domingo, 7h30 da noite, Gustavo. Aí o senhor lembra o que o senhor falou comigo? Se vira. O problema é seu. O senhor me tratou como se eu fosse um cachorro. E ninguém faz isso comigo. O senhor fez isso comigo. E se eu, porventura, me opusesse a lavar aquele ônibus, eu já sei como é que ia terminar a história lá. O Arquidário aprontou de novo. O Enivaldo, mas o Gustavo deu uma oportunidade e ele já arrumou confusão com o Gustavo. Não tem como mexer com esse cara mesmo. O senhor sabe o que eu fiz? Pus o rabinho, ó, no meio da perna e fui lá chorando lavar o ônibus. Eu lavei aquele ônibus e mandei foto pro senhor, o senhor se recorda disso. O Enivaldo não deve saber disso até hoje, outras pessoas não devem saber, mas agora eu tô falando. Foi isso que o senhor fez comigo. Deus também estava lá no dia que o senhor me humilhou e me fez fazer um serviço que não era meu, não era função minha. E eu, por medo, porque ele fala que o Enivaldo é perseguidor. Que perseguidor nada?
O poder que o Enivaldo tem, se o Enivaldo fosse perseguidor mesmo, ele fazia muita coisa pior que as pessoas, ele não faz. E o senhor que deu, só deu nuances do poder, o senhor faz da forma que o senhor faz. Fez com o Fernando, fez comigo. Então, o senhor para de falar que Deus estava lá no plenário, porque Deus estava em todas essas situações aí. Deus está na situação que o senhor recebe o salário do senhor e fica 24 horas maquinando mal contra o município e contra o próprio prefeito, que foi eleito junto com o senhor. O senhor para de ficar falando em Deus, porque Deus também está presente nessas ações do senhor. Igual o senhor foi me cumprimentar ontem na Câmara, e eu recusei cumprimentar e falei, eu não concordo com o que você está fazendo. Você está agindo com mau caratismo. Uma pessoa que fala tanto em Deus tem que saber que Deus está por trás disso tudo que o senhor fez. Ir lá e jogar as pessoas contra o prefeito, sabendo que ele tinha que colocar o projeto em pauta lá. Deus também está vendo isso tudo que o senhor está fazendo. Deus viu o senhor me ligando e me chamando para poder trair o município de Barra de São Francisco e fazer com que o Manato ganhasse a eleição. Deixa eu perguntar uma coisa, Gustavo. Se Deus está tanto assim nos lugares que você fala, ele não estava com você na hora que te foi convidado para poder apoiar um governador que respondeu numa entrevista para a TV Gazeta que ele era da Comissão da Bala? Que ele era um dos integrantes da Lecoque? Que era um grupo de extermínio aqui no estado do Espírito Santo? Deus não estava com o senhor nessa hora, não? Será que Deus só está com o senhor na hora que é conveniente? Que ontem estava com a casa cheia, o senhor queria fazer um alvoroço lá, e Deus estava lá no plenário. Mas no momento que o senhor foi chamado para se colocar do lado de um assassino, porque não está escrito na Bíblia do senhor, igual está na minha lá, em Salmos capítulo 1, versículo 1, para não se assentar na roda dos escarnecedores? Será que Deus não estava com o senhor nessa hora, não? Pois é, eu acho que Deus está com a gente em todo tempo, em todos os lugares, Gustavo. Em todos os lugares. Então Deus estava no plenário? Estava. Mas ele estava lá com o Fernando, ele estava comigo naquele dia que o senhor me humilhou, ele estava quando o senhor me chamou para poder traçar planos maléficos contra o desenvolvimento e crescimento do município de Barra de São Francisco, e ele está também em todo momento que o senhor fica aí fazendo da forma que o senhor faz para prejudicar o município de Barra de São Francisco, arrumando toda essa confusão, jogando as pessoas e a população contra um prefeito que tanto trabalho faz pelo nosso município como o Enivaldo dos Anjos tem feito. Deus está presente nesses momentos também.